multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de integração familiar ou colocação em família substituta em qualquer modalidade do artigo 28 dessa lei. A gente já vai ver ali o que diz respeito a isso. Gente, vamos lá. Como? Antes, vocês viram as medidas de proteção que eu mostrei para vocês. Aí eu falei, ó, só vai até aqui no Conselho Tutelar. A partir de acolhimento institucional não vai mais. Antes da Lei 12.010, ó, vocês estão vendo que esse artigo aqui, esse parágrafo, ele entrou para 2010, em 2009. Antes, isso era chamado, as entidades eram chamadas de abrigo. A medida protetiva era chamada de abrigo, falava abrigo em entidade, né? Que chamava atenção. Aí, com a 2010, houve uma mudança que veio o conceito de acolhimento. Não é mais abrigo, a gente não fala mais abrigo, a gente fala acolhimento. E aí, junto com o acolhimento, veio uma outra coisa importante, porque antes só aparecia abrigo em entidade, depois colocação em família substituta, tá? E agora vem acolhimento familiar, tá? Então, né, quando veio o acolhimento aqui, abriu a possibilidade de 2 tipos de acolhimento diferentes. Um institucional e um familiar. Tá? Ambos, né? Enquanto medida protetiva de acolhimento, são excepcionais e provisórios. O que quer dizer isso? Voltando aqui para esse artigo, esse parágrafo, ele fala em programa de acolhimento familiar ou institucional. Isso quer dizer o quê? Que esse parágrafo está tratando da medida protetiva de acolhimento, seja institucional ou familiar. E aí, o que é o acolhimento institucional? É a criança ficar acolhida numa instituição. Sendo essa instituição o que a gente chamou de abrigo, né, antes, que geralmente a gente ainda se utiliza um pouco desse termo abrigo para dizer que são essas instituições que trabalham, por exemplo, com até 20 crianças, e que os funcionários trabalham em esquema de plantão, rodízio dos funcionários, né, e que atendem grupos de irmãos, mas atendem também de 0 a 18 anos, e dependendo da situação, né? Então, esses são o acolhimento institucional do tipo abrigo. Mas, hoje, e daí é importante a gente saber disso, por quê? Porque dentro do acolhimento institucional, a gente tem o abrigo, mas a gente também tem a casa lar. E daí, existindo, né, isso dentro da política de assistência, isso quer dizer que os municípios recebem recurso via SUAS para poder organizar o seu acolhimento institucional, não só mais em um modelo apenas. Ele pode organizar, né, o seu sistema de acolhimento de acordo com a demanda, de acordo com a cultura, de acordo com a realidade da demanda, tá certo? E daí o que é casa lar? A casa lar são casas que ou fica uma mãe, uma pessoa só, ou um casal, né? E que não é mais nome de... Antigamente era mãe social, não é mais nome de mãe social. Agora é cuidador residente. É cuidador, né? Residente. Cuidador residente, né? Que nessa casa, essas crianças, no máximo 10 crianças, no caso do tipo abrigo 20, no caso da casa lar é no máximo 10 crianças, e essa pessoa vive, ela reside naquele local, ela não trabalha em esquema de rodízio, né? Tem outros profissionais que dão respaldo, que acompanham os casos, porque